Outro detalhe extremamente importante para o projeto de rede de distribuição compacta e espaçadores é saber que na rede protegida, praticamente todo o esforço mecânico, ou seja, toda a tração de projeto, ela é aplicada ao cabo mensageiro. As trações de projeto dos cabos de fase são praticamente desprezíveis em relação ao cabo mensageiro. Tá? Então, nós iremos considerar que a tração de projeto, especificada lá nas tabelas de flechas e trações, que é algo que falarei posteriormente, ela se aplica ao cabo mensageiro. E essas trações de projeto irão variar dependendo do comprimento do vão utilizado. Quanto maior o comprimento do vão, maior a tração de projeto. E também dependerão das seções dos cabos utilizados. Quanto maior as seções, maiores as trações de projeto. As concessionárias, elas também, ali nas suas normas, elas costumam fornecer duas tabelas de trações e projeto para esse tipo de rede. Existe uma tabela que é para a condição inicial de projeto e existe uma tabela que é para a condição final de projeto. O que seria isso? A tabela de flechas de trações para a condição inicial, ela considera a montagem do cabo mensageiro. Nesse caso, o cabo mensageiro terá um determinado nível de tração de projeto. Posteriormente, serão instalados os cabos de fase, que ficarão presos ao cabo mensageiro através dos espaçadores, no caso, os espaçadores losangular. Posteriormente, essas trações de projeto do cabo mensageiro serão ajustadas para uma condição final de operação, que no caso essas trações estão especificadas lá nas tabelas de flechas e trações para a condição final. Ao longo dos nossos exercícios, iremos considerar as tabelas de flechas e trações para a condição final. Essa é uma vista frontal da estrutura CE1 e aqui uma vista de topo da estrutura CE1. Percebam aqui, está muito bem destacado, que essa é a face A, a face cavada do poste DT, ou duplo T, tá? A abreviação de duplo T é DT. E aqui a face lisa, face B, face de maior resistência, que é a face ideal para se posicionar um tipo de estrutura, devido a ser a face de maior resistência mecânica do poste DT. Outra informação importante quando se utiliza o poste duplo T é que, caso a análise seja feita para a face cavada, essa resistência nominal, considerando um ângulo de 90 graus em relação à face, ela deve ser reduzida para 50% da resistência nominal do poste. Então, a resistência nominal que vem gravada no poste duplo T é referente à face lisa, considerando ali a distância de 100 mm do seu topo. Porém, as concessionárias trabalham com a distância de 200 mm e eu já expliquei as razões que fazem com que isso não seja um problema para a análise. Um detalhe construtivo interessante de destacar é que os furos dos postes duplo T eles são feitos de forma a não se interceptarem, né? Então, para a face lisa, esses furos estão espaçados de 100 mm e para a face cavada estão espaçados a 150 mm. Aqui temos um exemplo da estrutura CE1, porém utilizando um poste circular ao invés de um poste duplo T. Apesar de mais caro, o poste circular tem uma característica muito interessante para o projeto de rede de distribuição e que acaba também facilitando os cálculos. A resistência nominal de um poste circular, ela independe da direção que se adota, né? Ele tem a mesma resistência nominal em todas as direções, diferente do poste duplo T simétrico. O poste duplo T simétrico, se considerarmos uma direção específica, porém sentidos opostos, ele apresenta a mesma resistência. Notem que eu não disse a mesma resistência nominal, ele apresenta a mesma resistência. Então imagine que eu tenha um poste DT instalado aqui. Então, se eu considerar esse sentido e tomar agora um sentido oposto, essa resistência será igual a essa. Então, considerando o sentido oposto, ele tem a mesma resistência, tá? Mas a resistência desse poste, a intensidade, irá variar com o ângulo. No caso da face cavada, você tem aqui 50% da resistência nominal do poste. Porque a resistência nominal do poste, como disse anteriormente, é especificada para a face B, que é a face lisa, considerando um ângulo de 90 graus. Então, você tem 100% da resistência nominal aqui. Enquanto que, deslocando 90 graus nesse sentido, ou nesse outro sentido, essa resistência ela reduz para
50% da resistência da face lisa, que é a resistência nominal do poste, 50% da resistência nominal. Então, ângulos intermediários aqui irão resultar em resistências nominais menores. Esse tipo de característica não se aplica ao poste circular. Ele tem a mesma resistência nominal em qualquer direção ou sentido. Também para uma distância de essa resistência nominal também é considerando aí, segundo a NBR 8451, a 100 mm do topo, porém as concessionárias trabalham considerando essa distância de 200 mm. Tá? Então, se você tem uma estrutura em ângulo, vamos imaginar que você tem uma rede de distribuição que tem uma angulação aqui. Essa seria o encaminhamento da rede, como se fosse uma estrutura N2. Tá? Se eu posicionar o poste DT de qualquer maneira, por exemplo, vamos imaginar que o poste DT está dessa forma aqui. Nesse caso aqui, deixa eu mudar a cor. Nesse caso, o esforço resultante estaria, vamos imaginar aqui é um paralelograma, aproximadamente aqui. Então aqui eu tenho um esforço horizontal atuando nessa direção. E durante o cálculo, eu não posso comparar esse esforço, a 200 mm do topo, claro, com a resistência nominal do poste. Vamos imaginar que seja 400 decanewton. 400 decanewton seria para cá. Seria para cá. Qual resistência considerar? Você precisa saber qual é o ângulo que esse esforço está fazendo com uma face lisa ou a face cavada, e existe uma estimativa, existe um cálculo, né, que utilizamos para definir qual é o valor. O fato é que precisamos considerar o ângulo que o esforço faz com as faces do poste DT para poder especificar corretamente qual resistência nominal utilizar. Esse tipo de dificuldade você não tem com o poste circular, porque vamos imaginar que seja um poste de 400 decanewton, ele apresenta 400 decanewton em qualquer direção ou sentido, mais uma vez destacando. E essa resistência nominal é para uma distância específica do topo do poste, não é ao longo do poste. É por isso que nos cálculos precisamos referir todos os esforços de tração existentes na estrutura para uma distância específica do topo, normalmente 200 mm. E segundo a NBR 8451, se for um poste DT, será 100 mm para a face lisa, se for para a face cavada, 150 mm, já para o poste circular seria 100 mm, tá? Mas no fim das contas, como os projetos são aprovados pelas concessionárias, qual valor de distância utilizaremos? 200 mm, claro. Deixe-me apagar esses rascunhos aqui. Ok. Outra coisa que vale a pena destacar é que o poste circular, diferentemente do poste DT, ele não apresenta as furações. Com isso, para que sejam fixados elementos acessórios na estrutura do poste, são utilizados essas cintas. Tá? Pode ser cruzetas também, porque o poste circular é utilizado nas redes de distribuição com condutores nus, né? Como pode ser aqui o braço tipo L, por exemplo. Essas cintas são de aço carbono e elas possibilitam a fixação de elementos na estrutura do poste. Aqui temos uma estrutura similar anterior, né? Temos o braço tipo L, o espaçador, lança angular, mas existe um elemento novo, que é o braço antibalanço ou braço antivibração. Esse braço antibalanço ele possibilita uma estabilização melhor dos condutores, diferentemente do braço tipo L por si só. Então ele possibilita que os condutores fiquem fixos em uma posição e com a incidência do vento aqui, os condutores não fiquem balançando. A estrutura CE1A ela é utilizada a cada 200 metros de encaminhamento de rede. Em longos trechos, que existem várias estruturas CE1, ou seja, a estrutura sem o braço antibalanço, você pode colocar a estrutura CE1A. A cada 200 metros, você alterna. Ao invés de colocar uma estrutura CE1, coloca uma estrutura CE1A para dar uma estabilização melhor nos condutores.
Então, vamos fazer desta maneira. A cada 200 metros, em que estamos utilizando a estrutura CE1, vamos pôr uma estrutura CE1A. Note que, nesse caso, diferentemente da estrutura CE1, os primeiros espaçadores que vão ficar posicionados em relação ao poste, eles podem variar uma distância de 7 a 10 metros. Aqui está especificado em milímetros. 10.000 milímetros é igual a 10 metros. Já para a estrutura CE1, essa distância ela era reduzida para 1 metro. Né? Por que isso? Por que essa diferença? Por causa do braço antibalanço. Ele gera uma estabilização. É por essa razão que a estrutura CE1A ela não precisa que sejam posicionados espaçadores losangulares tão próximos da estrutura. Essa distância pode variar de 7 a 10 metros de comprimento de vão. Já na estrutura CE1, não existe o braço antibalanço. Esse espaçador ele pode balançar, por isso que faz-se necessário colocar espaçadores losangulares tão próximos, ou seja, a uma distância de 1 metro. Vou apresentar uma imagem real para refletirmos a respeito do que foi apresentado sobre a questão do número de espaçadores losangulares